Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise da Loteca concurso 1193 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1193 com 5 duplos. Primeiro jogo Bahia e São Paulo. O Bahia está em 7º colocado e o São Paulo está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Bahia, 6 empates e 6 vitórias do São Paulo. Já nos últimos 5 jogos do Bahia nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Bahia, seco, coluna 1. Segundo jogo, Coritiba e Avaí. O Coritiba está em 3º colocado e o Avaí está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 9 vitórias do Coritiba, 1 empate e 5 vitórias do Avaí. Já nos últimos 5 jogos do Coritiba nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Avaí nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Coritiba e empate, duplo fechado. Terceiro jogo ABC e Náutico. O ABC está em 14º colocado e o Náutico está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do ABC, 5 empates e 6 vitórias do Náutico. Já nos últimos 5 jogos do ABC nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Náutico nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Quarto jogo Atlético Goianiense e Goiás. O Atlético Goianiense está em 1º colocado e o Goiás está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Atlético Goianiense, 3 empates e 4 vitórias do Goiás. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense nós temos 1 vitória e 4 empates. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate e Goiás, duplo fechado. Quinto jogo Atlético Clube e Cuiabá. O Atlético Clube está em 18º colocado e o Cuiabá está em 7º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Clube nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Clube e Cuiabá duplo aberto. Sexto jogo Vasco da Gama e Bragantino. O Vasco da Gama está em 15º colocado e o Bragantino está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Vasco da Gama, 5 empates e 3 vitórias do Bragantino. Já nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Sétimo jogo PSG e Inter de Milão. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do PSG, nenhum empate e 2 vitórias do Inter de Milão. Já nos últimos 5 jogos do PSG nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o Inter de Milão nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de PSG seco, coluna 1. Oitavo jogo Mirassol e Sport Recife. O Mirassol está em 9º colocado e o Sport Recife está em 20º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Mirassol, 2 empates e 1 vitória do Sport Recife.
Já nos últimos 5 jogos do Mirassol nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Sport Recife nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Mirassol, Seco, coluna 1. Nono jogo, Santos e Botafogo. O Santos está em 18º colocado e o Botafogo está em 11º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Santos, 5 empates e 2 vitórias do Botafogo. Já nos últimos 5 jogos do Santos nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. 10º jogo, Juventude e Grêmio. O Juventude está em 19º colocado e o Grêmio está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Juventude, 4 empates e 7 vitórias do Grêmio. Já nos últimos 5 jogos do Juventude nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Juventude e empate, duplo fechado. 11º jogo, CRB e Remo. O CRB está em 8º colocado e o Remo está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do CRB, 1 empate e nenhuma vitória do Remo. Já nos últimos 5 jogos do CRB nós temos 1 vitória e 4 empates. Já o Remo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de CRB, Seco, coluna 1. 12º jogo, Corinthians e Vitória. O Corinthians está em 8º colocado e o Vitória está em 17º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Corinthians, 6 empates e 2 vitórias do Vitória. Já nos últimos 5 jogos do Corinthians nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Corinthians, Seco, coluna 1. 13º jogo, Ceará e Atlético Mineiro. O Ceará está em 6º colocado e o Atlético Mineiro está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Ceará, 5 empates e 6 vitórias do Atlético Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Ceará nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Ceará e empate, duplo fechado. 14º jogo, Maringá e Ituano. O Maringá está em 5º colocado e o Ituano está em 6º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Maringá, 1 empate e 1 vitória do Ituano. Já nos últimos 5 jogos do Maringá nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Ituano nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Maringá, Seco, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.